Ok, vamos lá, mergulhar fundo nisso. Hoje o papo é sobre uma análise bem interessante que saiu sobre os dados mais recentes do Censo 2022. O foco, aquele grupo que a gente ouve falar bastante, mas talvez não entenda tão bem, os sem religião no Brasil. Os números cresceram, isso é fato, mas essa análise que a gente viu levanta umas questões, né? Tipo, o que esses números querem dizer de verdade? Qual a história por trás? Exatamente. Os censos do IBGE são, assim, essenciais, né? São tipo uma radiografia da nossa sociedade. E esse de 2022, que até demorou um pouquinho para sair, começou a soltar os dados de religião. E essa análise que a gente está comentando hoje, ela tenta justamente ir além do número bruto. Entender as nuances desse grupo sem religião. 3% agora em 2022. Isso dá, 16,4 milhões de pessoas com 10 anos ou mais. É gente pra caramba. Mas aí é aqui que a coisa fica interessante, né? A análise aponta que os dados preliminares botaram todo mundo no mesmo saco. Ateus, agnósticos, gente que só não segue uma igreja específica. Tá tudo ali. Sim, tudo junto. E parece que tem uma dúvida se essa separação mais detalhada vai vir mesmo, por causa de umas dificuldades da coleta do censo, o que complica um pouco, né? Complica. Essa falta de detalhe é um ponto central que a análise discute. Mas, assim, trabalhando com o que a gente tem, o que é fascinante, e a fonte detalha bem, é o perfil desse grupo. Quem são e onde estão, né? A maioria é homem, 56,2%. Mais da metade, então. Isso. E geograficamente, tem uma concentração clara. O Sudeste tem 10,6%. É a única região acima da média do Brasil. Já lá no Sul, a proporção é a menor, 7,1%. Nossa, que diferença! O Sudeste puxando para cima e o Sul bem abaixo. Essa análise dá alguma pista do porquê dessa diferença regional tão marcada? Olha, a análise em si não entra tão a fundo nas causas dessa disparidade específica, Sudeste versus Sul. Mas ela mostra os extremos, né? Roraima e Rio de Janeiro lá em cima com quase 17%. 17, uau! Pois é. E Piauí e Ceará com as menores taxas. Agora, o que a análise explora, e eu achei bem curioso, é o que acontece em cidades na fronteira com o Uruguai. Chuí, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, tem taxas bem altas de sem religião. Sério? Na fronteira? Sim. E a hipótese que a postagem levanta é de um possível espalhamento por proximidade. Uma influência cultural, talvez vinda do Uruguai, que é um país mais secularizado. É interessante pensar como a geografia ainda influencia, né? Mesmo em tempos de internet e tudo mais. Com certeza. E falando em geografia, a análise também olhou para Minas Gerais, né? Mesmo com um percentual geral mais baixo, tipo 5,7%, ainda é o segundo no Sudeste. E cresceu, já passou de 1 milhão de pessoas nesse grupo lá no estado. Exato. E o mais doido que a fonte menciona são cidades do interior, tipo Fronteira, com quase 19% de sem religião, 18,6%. É um número altíssimo para uma cidade do interior. Totalmente. Isso quebra aquela ideia de que ser sem religião é coisa só de capital, né? Exatamente. E esse dado de fronteira, ele reforça um ponto muito importante que a análise bate bastante na tecla. Sem religião não significa necessariamente ateu. O censo pega a autodeclaração. A pessoa pode não ter uma religião X ou Y, mas ter suas próprias crenças, ou só não se identificar como ateu mesmo. Entendi. Ela não se encaixa numa caixinha religiosa tradicional, mas também não se vê como ateia. Isso. E aí entra a questão que a postagem levanta. Será que essa categoria sem religião está capturando direito o tamanho da descrença mesmo? Ou está misturando coisas diferentes? E por que essa análise acha que o número de ateus, especificamente os ateus mesmo, pode ser maior do que o censo está mostrando? Que argumentos ela usa para isso? Bom, a análise levanta alguns fatores. Primeiro, o peso do estigma, do preconceito. Ser ateu no Brasil ainda é mal visto em muitos círculos, né? Então pode ter gente que evita se declarar. Os tais ateus no armário, como a análise chama. Faz sentido. O medo do julgamento, da reação da família, dos amigos. Exato. Segundo ponto, o desconhecimento do termo. A pessoa pode não acreditar em Deus, mas não se identificar com a palavra ateu, talvez por não conhecer direito ou por associar a algo negativo. E tem um terceiro ponto interessante,
que vem de outra pesquisa citada na fonte, a idade. A idade. Como assim? Cento delas, segundo essa pesquisa. E a interpretação que a análise faz é que talvez o processo de questionar a fé que foi ensinada na infância, de chegar a uma conclusão de não crença, pode ser um processo longo para muita gente. Não é algo que aconteça da noite para o dia. Interessante essa ideia do tempo de maturação da descrença. E como esse crescimento dos sem religião, mesmo com essa complexidade toda, se encaixa no cenário religioso maior do Brasil, segundo o censo? A análise comenta isso? Comenta sim. Se a gente conecta isso com o quadro geral, que a análise também aborda, a gente vê um Brasil em plena mudança religiosa. Os católicos, embora ainda a maioria, com 56,7%, estão no menor patamar da história. Caiu bastante. Os evangélicos cresceram, chegaram a 26,9%, mas talvez não naquele ritmo explosivo que se falava antes. O ritmo parece ter diminuído um pouco. Certo. E um destaque muito importante que a análise ressalta foi o crescimento enorme das religiões de matriz africana. Elas mais que triplicaram a representatividade. Foram de 0,3% para 1%. Nossa, triplicou, é bastante. É muito significativo. Então, esse aumento dos sem religião, mesmo sendo um grupo diverso, e com essa questão da subnotificação de ateus, ele faz parte desse cenário maior de diversificação religiosa e também de secularização no país. A análise até termina tocando num ponto importante: o papel da escola laica para diminuir preconceitos e ajudar a ter um retrato mais fiel dessa diversidade toda no futuro. Então, resumindo o que essa análise que a gente discutiu nos mostra, temos um grupo de sem religião que está crescendo, é expressivo, mas cuja identidade é bem complexa, né? E os números oficiais, principalmente quando a gente pensa em ateísmo mesmo, talvez estejam subestimando o tamanho real desse fenômeno. Exato. E acho que a reflexão final que essa análise deixa para a gente é justamente essa. Quantas pessoas por aí não têm crenças religiosas, de fato, mas acabam não aparecendo assim nas pesquisas? Seja por medo do estigma, por não se identificarem com os termos usados, ou por simplesmente não se encaixarem nas opções dadas. O que essa dificuldade de medir a ausência de religião diz sobre o Brasil de hoje, sobre as nossas tensões culturais em relação à fé e à falta dela? É algo para a gente pensar.